Olá pessoal, esse aqui é mais uma atualização do projeto de conversor de Basic para Assembly do Z80 e esses últimos dias foram bem empolgantes porque estava trabalhando no desenvolvimento do comando if, implementando para que ele venha à vida. E deu bastante trabalho porque eu tive que fazer um refactoring na classe que faz o parse do conversor para que ele pudesse permitir entender quando tem uma instrução dentro de outra, né, encadeada com outra, que tenha múltiplos ifs, como é o exemplo aqui que eu estou demonstrando. Esse exemplo, essa terceira linha aqui, essa linha 70, ele tem um if dentro de outro. Então, fazer o parse da ferramenta entender isso, deu um pouco de trabalho, mas foi bem interessante. Eu nunca demonstrei, não tinha demonstrado ainda, mas aqui está o trecho do código-fonte do conversor, e aqui é justamente o ponto do parser, onde ele trata aqui o comando if, ele faz o tratamento, porque como é estrutural, é algo estrutural, tem que ter um tratamento especial. E é bastante código em C que foi escrito, né, para que ele entenda é, funções matemáticas, condições lógicas. Tudo isso aí deu um trabalho bem grande, mas bem interessante de ser desenvolvido com muito carinho aí, muito esforço, muitas noites aí mal dormidas tentando fazer isso funcionar. Aqui é o método parse. No projeto do conversor, basicamente eu tenho o programa principal que que controla os parâmetros. Tenho aqui a parte de Lexica que faz, né, que pega o tokenize aí, que pega os tokens e divide o código-fonte basic em pequenos tokens. O parser que separa, que agrupa esses tokens de uma forma mais inteligível. E o assembly que pega aquilo ali, aquela estrutura e escreve o assembly, né? Ele é o escritor do assembly. Então, tá aqui o exemplo da- do código do escritor de assembly. Um exemplo aqui do léxico aqui, do analisador léxico. Então é bem interessante aí, se alguém se interessar por código C, quiser ver como funciona, ele está tudo lá publicado no Launchpad, lá na página do projeto. É, facilmente você consegue ler entender o que está se passando. Mas uma coisa interessante que eu fiz essa semana foi algo que eu estava precisando fazer já há um tempo, que era para quando ele faz o parse do código basic, permitir entender visualmente o que ele está fazendo, né? Porque pela natureza do Code Blocks, que é a ferramenta que eu utilizo para desenvolver C aqui no Linux, ele não tem um debugador, um depurador interessante, ele é meio limitado o debugger dele. Então eu costumo codificar e testar na raça, né? Eu vou só na cabeça. Eu pouco debugo o programa. Eu rodo e testo, altero e testo. Esse é o meu ciclo de desenvolvimento. E no Assembly também. No Assembly, eu não, enquanto no código C da ferramenta eu praticamente não debugo, no código Assembly, aí que eu não debugo mesmo. Eu não uso nenhum depurador no código Assembly gerado, é no teste mesmo. É no teste na intuição. Quando dá erro, eu tento mexer alguma coisa para ver descobrir onde é que é o ponto. Então eu preciso dessas dicas. E aí para o conversor, como dica, eu criei esse parâmetro que menos D para display, para debug, que quando ele joga o código basic, ele mostra mais ou menos o que ele vai fazer com aquele código. Ele mostra a primeira parte que é o tokenizer dele aqui, que é o Lex que faz, o Lex CPP, que é esse trecho aqui que ele pega o comando, a linha de comando e destrancha, dizendo que aqui é uma literal numérica, é um keyword, tem um comando, né? Aqui novamente que ele identificou três partes nessa linha de comando, 20 aqui que é o número da linha de comando, keyword, que é o print,
uma literal string, que é um texto que ele identificou. Então, isso que o Lex faz. Esse trecho aqui do código C do Lex, ele destrincha dessa forma. Ele quebra os caracteres em temas, né, do fonte. Depois, o parser ele vai fazer essa análise sintática aqui que ele pega por exemplo, o comando aqui CLS ele viu que é uma ação aqui na linha 10. Na linha 20 ele viu que tem uma ação print e tem uma outra ação que é um parâmetro e que esse parâmetro é uma literal string. Foi essa estruturação aqui dessas chaves, parênteses, essa indentação aqui que eu passei um bom tempo desenvolvendo, ajustando lá no parser, além do próprio parte do parser que trata o comando if. Isso deu bastante trabalho, mas ficou legal porque agora eu consigo entender melhor, sem ter que ficar debugando código C, do que ele está tratando, o que ele está fazendo, né? O resultado final eu consigo entender melhor visualmente. Então, por exemplo, no comando if aqui é uma ação if, dentro dela ele tem uma condição, uma ação de condição, que tem uma expressão, que aqui na linha 50 desse código, eu tenho ele aqui, é essa linha aqui, que ele tem uma expressão aqui lógica, né, com end aqui, se ela for igual a zero e a outra for igual a zero também, então fim do programa. Como é que o parser entende isso? Ele diz que a condição tem uma expressão, que tem um parâmetro aqui que é uma variável decimal, tem uma literal numérica, outra variável, tem uma ação boolean aqui de igual, outra de i, aí fecha a expressão, fecha a condição, e tem a ação do tem aqui do então, que dentro dela tem a ação do end. Na linha 60 fica mais interessante porque ela tem um print aqui, então você vê claramente ele fazendo a ação de condição aqui e a ação do então aqui. Então ele quebra isso em objetos na memória, em classes encadeadas dentro da memória, que essa representação gráfica, mas ele está lá como objetos. E esses objetos ele depois é lido pelo escritor de assembly que gera o assembly. Por exemplo, esse caso aqui desse programa, ele escreveu esse assembly aqui da linha 50 dessa forma aqui. Vamos aqui entrar na linha 50, procurá-la. Tá aqui. Na linha 50 ele começa com o if aqui, passa os parâmetros, faz o i, passa mais parâmetros, faz outro i, faz um igual, né, na verdade, né? Um igual, os parâmetros, outro igual, aí faz o i entre as duas expressões lógicas, depois testa o if, e pelo resultado ele pula para o tem, para o então, ou então para o else aqui, para o senão que está vazio, que não vai ter nada. Na linha 60 ele faz a mesma coisa, na linha 70 também tem outro que tem um else aqui dentro, dentro do else tem um if encadeado. Então, assim, nos testes que eu fiz, que foram bem simplórios, eu confesso, está funcionando de forma bem interessante, mas obviamente precisa estressar mais esses testes. Durante esses testes, por exemplo, eu vi que o cast de numérico no comando input não estava dando uns erros que eu não tinha testado antes, então eu tive que voltar para ajustar o comando input, por exemplo. Então, esses comandos que eu estou liberando e que estão funcionando, os meus testes, pode ser que outros testes diferentes deem algum erro. Então eu estou pegando essas situações e às vezes tenho que dar um rollback aqui, um código e fazer algum ajuste adicional. Mas assim, no método interativo incremental de desenvolvimento é isso mesmo. Você avança um pouquinho, volta, ajusta, avança mais um pouco, vai incrementando aos poucos numa espiral, né? Então, eu fiz esse avanço aqui no if e tive que voltar um pouquinho atrás porque os caches de tipos numéricos não estavam legais, de tipo string para numérico não estavam legais, estava dando erro. Tive que fazer um passo para trás aqui para refazer o código do parser, então isso é natural no desenvolvimento. E para hoje eu vou mostrar aqui, eu vou exemplificar funcionando esses três programas aqui. Esse aqui é o assembly do 16, né, do teste 16, mas vou até fechar aqui. É o teste 16, o 17 e o 18. 16 é só um comando if normal com valores numéricos. O 17 eu implementei um inc, uma função inc aqui alterada. Ela normalmente é o inc $, aqui, né, para retornar um caractere string.
Mas quando você retorna um caractere string num jogo, geralmente você tem que tratar é, é, com comandos ASCII, com CHR, e você tem que ficar fazendo conversão. Então, assim, eu decidi fazer uma variação do INC sem retornar um caractere string, mas e sim um número, o código mesmo da, da tecla pressionada. Então, isso agiliza num jogo, porque você não tem que ficar fazendo cache de string para descobrir o caractere que foi pressionado, né? Então, aqui no INC, ele retorna numérico, aqui, se você não botar o dólar, a versão do INC com dólar não está implementada ainda, é bem fácil de fazer, mas eu não tive tempo de fazer ainda. Eu só fiz ela sem o dólar, que é para poder usar nesses exemplos aqui que eu estou testando. E ele retorna aqui o código da tecla pressionada. Esse programa aqui é só para capturar a tecla e mostrar na tela qual foi a tecla que foi pressionada. No comando 18, aí ele já faz aqui uma brincadeirinha aqui com o locate, onde quando você pressiona as teclas de setas no teclado, ele vai fazer mover essa figurinha na tela, né? Então se fosse fazer um jogo em modo texto, isso aqui daria um começo para esse jogo de modo texto, né? Também é um programa bem simples, mas a gente vai entender melhor ele testando aqui na prática. Então vamos aqui para rodar o primeiro programa 16. Deixa eu abrir aqui o emulador. Vamos usar aqui o famoso MXPen, já que ele é bem rápido. Vou carregar aqui o programa 16. O programa 16 é bem simples, ele pergunta um valor, um primeiro valor, botar o número 1, segundo valor, e ele diz que o primeiro valor é menor que o segundo. Vamos fazer o inverso agora, no número 2, ele tá no loop aqui, né? E ele disse que o primeiro valor agora é maior que o segundo. Agora vamos fazer valores iguais. Aí ele diz que é igual. Se eu botar zeros, ele termina o programa. Então é um exemplo bem simples, né? Um código bem simples aqui do 16 aqui, né? Ele é bem simples. Vamos para o 17 aqui, que é o teste das teclas das teclas do teclado, né? Do INC. Vamos abrir aqui o 17. No 17 eu vou pressionar aqui a letra A minúscula, o A maiúsculo. Então, à medida que eu estou pressionando várias teclas aqui aleatórias, barra de espaço, ele pega o código e retorna o código numérico. Então, fica mais fácil de você capturar isso num jogo, sem ter que fazer nenhum tipo de cache aí de CHR, com ASCII, com as funções CHR e a função ASCII. Aqui são as teclas das setas. Estou pressionando as teclas das setas. E ele retorna esses códigos aqui. Com base nisso aí, eu peguei isso aí e implementei aqui o programa 18, que ele já mostra aqui no meio da tela uma figurinha de texto, uma figura de texto, e eu posso com as teclas das setas do teclado movê-lo aqui pela tela. Poderia estar desenvolvendo um jogo aqui em texto, botando capturando a barra de espaço e tirando e tudo mais. Mas aqui já mostra o potencial, né, para se desenvolver um jogo. Interessante que quando eu fiz esse exemplo, eu percebi que ele estava com a tecla, com o som do teclado que é característico do MX Basic, né? Aquele som de tecla para imitar uma máquina de escrever. Ele vem com default ativa, né? Então eu tive a ideia de deixar desativado como default, quando o programa compilar ele vem desativado. Se você usar o comando input, ele vai ativar temporariamente para poder o input ter aquela sonzinho de teclado normal, né? De máquina de escrever. E quando sai do input, ele desliga de novo. Depois eu vou implementar um comando para você poder fazer esse liga e desliga sozinho, que eu acho que até deve ter aí nas instruções standard aí do Basic, do MX Basic, eu não olhei direito ainda, mas deve ter um que você ativa e desativa isso de forma natural. Mas o default eu coloquei que ele viesse desativado, para ficar mais prático, já que o objetivo aqui a gente está compilando é jogo. Então para jogo a gente não precisa ter o som do teclado aí de datilografar funcionando.
A intenção aqui do compilador é gerar jogos. Bem, pessoal, é isso aí, né? O teste de hoje, esse programa aqui, o 18, é esse aqui. Teste bem simples, mas que mostra que o comando if já está funcionando. E isso aqui é um marco aqui no projeto. Eu vou, agora nos próximos dias, eu vou trabalhar no comando for next. E quando ele estiver funcional também, aí eu dou um passo para trás para poder fazer mais testes intensivos no if, mais testes no sketch de valores e tirar alguns bugs que eu identifiquei, também outros bugs que tá aqui me apurriando, que eu peguei em alguns testes mais aleatórios que eu fiz, eu peguei alguns pequenos bugs. Mas no momento eu pretendo mesmo dar uma avançada no Fornext para fazer ele nascer e funcionar, para depois dar esse passo para trás aí para ajustar o que tá faltando para trás. Nesse método interativo incremental, né, que eu citei. Mas é isso aí. E eu espero que vocês tenham gostado dessa evolução, pessoal. Qualquer dúvida aí, se eu estou aqui aberto, pode me procurar. Estou aí nas redes sociais, é só dar um alô. Então, obrigado a todos aí por assistir mais essa. Até a próxima semana, pessoal.